Olá galera, boa noite. Olha, João Batista mais uma vez na área. A gente vamos colocar um testemunho aqui do irmãzinha dos Adventistas de sétimo dia, tá certo? Ela se converteu ao catolicismo e ela vai explicar o porquê se converteu ao catolicismo, né? Aqui, para quem não sabe o que significa essa igreja, né? Essa congregação é alguns cristãos entre aspas, que se reúnem, né, para fazer o culto do Senhor, como eles falam, no dia de sábado, né? Eles voltam ao preceito do povo de Israel, né? O preceito sabático. E aí ela era uma adventista ativa, né? E ela vai voltar ao catolicismo depois de muito estudo e estudar também a patrística, né? Vamos ver, aqui eu coloquei algumas citações de alguns pais da igreja, né? De dois, e aqui eu tenho outros irmãos aqui, para a gente compartilhar com vocês. É bem interessante, olha, curta esse vídeo, vá. Vamos curtir o vídeo e vamos ver aqui como essa irmãzinha tá se comportando. Se inscreva no canal, né? Melhor dizendo, como ela testemunhou a sua convenção, né? Vamos lá. De ser adventista e me tornei católica por conta do homeschooling, parte 2. Movida pela curiosidade daquele monte de vídeo que o pessoal dizia que toda a história da igreja católica tinha sido deturpada, eu resolvi estudar. Mas não com um videozinho de YouTube, recorte, de Instagram, não. Eu fui para livros. E aí eu comprei, inclusive de protestantes, né? Livros de gente renomada mesmo. Comecei a estudar muito. E aí eu descobri a patrística. Meu amigo, quando eu vi aquilo, eu desmontei. Eu tava buscando a verdade, eu sempre busquei isso. E era como se tudo que tivessem me ensinado fosse mentira, sabe? Tava encontrando provas de que a igreja católica era a igreja dos primeiros séculos. A mesma igreja. A missa, o credo, veneração a Nossa Senhora, intercessão dos santos, imortalidade da alma que os adventistas não acreditam, que já tinha gente orando pelos santos e para os santos já no primeiro século. Daí eu pensei, tá, eu não devo ser a primeira ou eu tô ficando louca. Então vou procurar gente que já passou por isso, né? Que foi adventista e foi para a igreja católica. Na época eu só encontrei uma pessoa no YouTube e eu consegui falar com essa pessoa. Começamos a estudar e daí pra frente foi só pra trás. Não foi só descobrir a igreja católica, foi descobrir o tamanho dos erros adventistas, as incoerências e até as deslealdades que eles fazem com as pessoas. Eu senti tanto nojo na época, tanta raiva pelas pessoas que estavam naquilo, sabe? Eu não podia deixar os meus filhos viverem aquilo. Não podia deixar eles viverem uma mentira. E ainda tinha mais uma questão. O meu marido. A gente se casou na igreja adventista, né? Então, nós dois éramos muito fiéis, né? A isso, né? A essa verdade que a gente conhecia. A gente dava dízimo, oferta, trabalhava na igreja, né? Estávamos criando os nossos filhos lá. Imagina agora eu me tornar católica, né? A grande Babilônia para os adventistas, né? A mãe de todos os males possíveis para os adventistas é a igreja católica. E eu ir para lá e ainda por cima criar os nossos filhos lá, foi aí que São José entrou em ação. Curte pra parte 3. Haja tempo nesse Reels. De ser adventista e me tornei católica por conta do homeschooling, parte 2. Movida pela curiosidade daquele monte. Ela vai falar sobre a questão dos erros doutrinários adventistas e ainda algumas falácias que tem, né? Como por exemplo, erros doutrinários teológicos, a imortalidade da alma. Aí o adventista quando vem para a patrística, ela ficou chocada, né? Aí ela identificou que a igreja sempre foi católica. Que coisa, olha, meu Deus. Os irmãos protestantes, quando eles estudam a patrística com honestidade intelectual, não tem como não voltar, né? Porque, de fato, você vê a igreja agindo ali, né? E essa irmãzinha aqui, ela volta para a igreja católica depois de um longo estudo sério. Sempre é assim, né, gente? Os irmãos protestantes, eles se gabam que muitos irmãos católicos, né, vão para a igreja protestante e de fato mas vai pessoas que não buscam de fato conhecer aquele que crê, que dizem crer, e aí acabam caindo, qualquer tribulação caem na lábia dos pastores e lá ficam. Mas quando vem um protestante lá para cá, sempre é através primeiro da graça de Deus e segundo do seu esforço de buscar a verdade. Como Santo Agostinho sempre, quando estava saindo do maniqueísmo para o catolicismo, no século IV, ele falava em buscar a verdade. Foi isso que ele foi conversar com Santo Ambrósio. E assim os irmãos protestantes tomaram que venham buscar essa verdade e encontrem, né, essa verdade. Olha, se a gente fosse falar da Sagrada Escritura,
Muitos irmãos adventistas vão dizer, não, mas prove na Bíblia, né? É interessante, eu vou colocar um vídeo aqui depois do Ariel, com um pastor protestante, que ele já não busca mais só na Bíblia, ele vai para a patrística. Agora é claro que ele vai, posso dizer assim, interpretar a patrística de uma maneira torta dele, particular, as falas dos pais da igreja, né, para ratificar aquilo que ele está vivendo, né? Mas eles já vão para a patrística. É claro, a sola escritura, ela não se sustenta agora nem no meio protestante, né? Mas é interessante, se a gente fosse buscar textos aqui para ratificar o que eu estou dizendo na Sagrada Escritura, porque a Igreja Católica, né, de fato, ela celebra o Santo Culto da Missa no domingo, a começar pela ressurreição do Cristo. Mateus capítulo 28, verso 1, Marcos capítulo 16, verso 1 em diante, Lucas capítulo 24, verso 1, João capítulo 20, verso 1. Você vai encontrar a ressurreição do Cristo ali. E aí depois você poderia se aprofundar, como por exemplo no capítulo 20, Atos dos Apóstolos, verso 7, a igreja se reunindo no primeiro dia da semana, né? Você poderia ver aquela visão de João, Apocalipse, no capítulo 1, verso 10, para mostrar que de fato a igreja já se reunia até dentro da própria Bíblia no domingo, né? A igreja cristã, depois que Jesus ressuscitou, né? A igreja cristã já se reunia no domingo. A gente poderia mostrar essas questões, mas é interessante a gente mostrar que dentro da patrística, o que acontecia nos primeiros séculos, porque se os irmãos adventistas estiverem corretos, e eles falam que estão, houve-se uma manipulação de Constantino no século III, no ano 313, e aí acaba que Constantino trouxe esse dia de domingo para o cristianismo, que era um dia pagão, né? Quer dizer que na cabeça dos adventistas aconteceu isso, né? Essa manipulação dos mandamentos. A gente vamos ver na patrística duas testemunhas aqui da patrística que são antes de Constantino. Portanto, se eles falarem e ratificarem que os cristãos se reuniam no sábado, a gente concorda perfeitamente. Mas se eles não falarem isso, a gente não vai concordar. Se eles ratificarem que era no domingo a Santa Missa, já naquela época, a gente vamos ter que dizer que os irmãos adventistas, eles vivem uma heresia, né? Não existe cristão que celebra o sábado, não existe, né? Nos primeiros séculos da igreja, né? Mas vamos para esse comentário aqui. Primeiro, vamos para Santo Inácio de Antioquia, né? Santo Inácio de Antioquia teve seu martírio, né, no século 7, né? Melhor dizendo, perdão, no século 1, né? Aproximadamente no ano 105, 107. As datas corretas, certinhas, não tem como cravar certeza, mas mais ou menos por aí, no ano 107. A sua carta, né, aos magnésios. Ele escreveu 7 cartas no caminho para Roma, para ser devorado pelos leões. E ele vai escrever sobre essa questão aí. E ele vai colocar aqui, né? Ele vai colocar justamente sobre essa questão do sábado. Ele vai dizer, né? Aquele que vivia segundo a ordem antiga das coisas, voltaram-se para a nova esperança, não mais observando o sábado. Olha, ele está ratificando. Santo Inácio de Antioquia, está certo? Cristão do século I. Ele fala claramente, aqueles que viviam segundo a ordem antiga das coisas, voltaram-se para a nova esperança, não mais observando o sábado, mas sim o dia do Senhor. Olha só, olha como ele está próximo ali de João, né? Apocalipse 1:10. Fala-se o domingo, o dia do Senhor, né? E ele vai continuar, no qual a nossa vida foi abençoada. Por ele é por sua morte, né? Carta aos Magnésios, né? Olha só, Santo Inácio ele traz esse testemunho para nós. Vamos ver outro testemunho aqui, é século I. Vamos partir para o século II, né? São Justino, que teve seu martírio, né? Sua morte no ano 165. Vamos ver o que ele falava do sábado, né? Ele vai falar no sábado. Olha, reunirmos-nos todos no dia do sol. Por que ele fala assim no dia do sol? Porque para os romanos, o dia do domingo era tratado como o dia do sol, mas para os cristãos era o dia do Senhor. E aí ele vai continuar. Porque é o primeiro dia após o sábado. Ele está deixando bem claro que a reunião dos cristãos era no primeiro dia após o sábado dos judeus. Ele deixa bem claro, o sábado dos judeus.
mas também o primeiro dia em que Deus, extraindo a matéria das trevas, criou o mundo. É nesse mesmo dia Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dentre os mortos, né? Apologia lá no capítulo 1, verso 61. Olha só, São Justino está falando aqui, que ele está falando uma linguagem, né? Na linguagem daquela época, para os romanos pagãos, o primeiro dia da semana era chamado dia do sol. Para os cristãos, que se reunia no primeiro dia após o sábado dos judeus, era o dia do Senhor. A gente vê claramente o que fala Santo Inácio e aqui São Justino. Portanto, duas testemunhas do primeiro e segundo século. Eles não falavam nada sobre essa questão, né? A gente vê também aqui, eu estou com um escrito aqui de São Cirilo, ali do século IV, né, do ano 300, e posso colocar 315, né? O que é que São Cirilo vai falar? Ele vai dizer assim: para o povo de Deus, há, pois, a perspectiva de um repouso sabático. Ele está interpretando o capítulo 4 de Hebreus, verso 9. E ele vai dizer: o sábado celestial vem a ser aquela vida em que, vivendo com Cristo, gozaremos de todos os bens após a total extirpação do pecado, de acordo com a palavra da Escritura. Ali não haverá leão, nem por lá passará fera uma, mas ali há de haver um caminho limpo e chama-se Estrada Santa. Olha o que ele coloca, né? Interessante o que fala São Cirilo. Ele está interpretando aquele capítulo 4 aos Hebreus, que é bem interessante para quem tiver dúvida na Bíblia, de encontrar essa questão da verdadeira interpretação do contexto sabático. Vá lá para o capítulo 4 do livro da Carta aos Hebreus, que você vai entender a interpretação que o escritor sagrado quis explicar sobre a questão do sábado. Repare que quem escreveu lá foi um cristão que conhecia a doutrina judaica de uma maneira perfeita. Ele escreve diretamente para os hebreus, para os judeus, né? A gente voltando, né, para o vídeo da nossa irmãzinha, ela vai falar, ela vai ratificar de novo, olha. De ser adventista e me tornei católica por conta do homeschooling, parte 2. Movida pela curiosidade daquele monte de vídeo que o pessoal dizia que toda a história da Igreja Católica tinha sido deturpada, eu resolvi estudar. Mas não com videozinho de YouTube, recorte, de Instagram, não. Eu fui para livros. E aí eu comprei, inclusive de protestantes, né? Livros de gente renomada mesmo. Comecei a estudar muito. E aí... Repara que ela quis estudar a fundo, né? A verdade, ela não titubeou. E eu descobri a patrística. Meu amigo, quando eu vi aquilo, eu desmontei. Eu tava buscando a verdade, eu sempre busquei isso. E era como se tudo que tivessem me ensinado fosse mentira, sabe? Tava encontrando provas de que a Igreja Católica era a igreja dos primeiros séculos. A mesma igreja. A missa, o credo, veneração a Nossa Senhora, intercessão dos santos, imortalidade da alma que os adventistas não acreditam, que já tinha gente orando pelos santos e para os santos já no primeiro século. Daí eu pensei, tá. Olha, a missa, o credo, intercessão de Nossa Senhora, veneração aos santos, tudo isso ela encontrou no primeiro século, viu? Nos primeiros séculos do cristianismo, né? Doutrina católica de sempre. Eu não devo ser a primeira, ou eu tô ficando louca. Então vou procurar gente que já passou por isso, né? Que foi adventista e foi pra Igreja Católica. Na época eu só encontrei uma pessoa no YouTube e eu consegui falar com essa pessoa. Começamos a estudar e daí pra frente foi só pra trás. Não foi só descobrir a Igreja Católica, foi descobrir o tamanho dos erros adventistas, as incoerências e até as deslealdades que eles fazem com as pessoas. Eu senti tanto nojo na época, tanta raiva pelas pessoas que estavam naquilo, sabe? Eu não podia deixar os meus filhos viverem aquilo. Não podia deixar eles viverem uma mentira. E ainda tinha mais uma questão com o meu marido. A gente se casou na igreja adventista, né? Então, nós dois éramos muito fiéis, né? A isso, né? A essa verdade que a gente conhecia. A gente dava dízimo, oferta, trabalhava na igreja, né? Estávamos criando os nossos filhos lá. Imagina agora eu me tornar católica, né? A grande Babilônia para os adventistas, né? A mãe de todos os males possíveis para os adventistas é a igreja católica. E eu ir para lá e ainda por cima criar os nossos filhos lá, foi aí que São José entrou em ação. Curte pra parte 3. Haja tempo nesse Reels. De ser adventista e me tornei católica por conta do homeschool. Olha, interessante, né? Aí eu já coloquei para vocês a patrística, coloquei para vocês o testemunho dela novamente para vocês verem que quando ela foi lá na patrística, ela de cara, ela viu o credo apostólico, ela viu a Santa Missa,
ela viu devoção à Nossa Senhora, ela viu intercessão aos santos, ela viu imortalidade da alma, tudo doutrina católica. Ela entendeu que dentro desse contexto não tinha como ela não ser católica, porque a Igreja Católica é a igreja que Jesus deixou para pregar o seu evangelho no mundo, né? Olha, curta esse vídeo, vá. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal para nos ajudar, né? Depois eu vou colocar aqui alguns comentários, né? A gente agradece a irmãzinha Grisache, que sempre está comentando aqui no canal, uma das primeiras, e também todas as outras, né? Irmã Kelly, e também todos os nossos irmãos que estão comentando aqui. Depois eu posso até colocar aqui alguns comentários de alguns irmãos, principalmente até mesmo algumas argumentações protestantes de alguns irmãos que eu refuto, dou alguma explicação para eles no comentário, e eu posso colocar até aqui para nós compartilhar também alguma coisinha, tá certo? Curta esse vídeo, vá, se inscreva no canal se você não é inscrito.